Vocês não estão prontos pro que vai vir a seguir. Vocês não estão prontos. Vocês não estão prontos. Será que vai dar algum... Puta, eu tô com medo de dar BO de direito autoral, da strike. Agora eu tô com medo. Foda-se. Por que determinada terra deve ser considerada terra indígena e uma outra determinada terra não deve ser considerada terra indígena? Quem fez a divisão não fomos nós, né? Não foram nossos ancestrais. Foi os bandeirantes que chegaram delimitando terra para isso. Fala pessoal, meu nome é Arthur Doval, sou deputado estadual aqui por São Paulo, pré-candidato ao governo do estado e eu sou contra a demarcação de terras indígenas. Mude a minha ideia. Muito bom essa roupagem civilizatória, né? Muito bom, muito bom. Nem parece que é a pessoa que fala todos os absurdos que fala. Vamos lá, vamos ver. Eu sou contra a demarcação de terras do Arthur Duval. Olá, bom dia. Tudo bem? Olá. E aí, beleza? Tudo bem, deputado? Tudo bom, Daniel? Bom dia. Posso te chamar de você? Pode, vontade. Obrigado. Como assim posso chamar de você? Que isso, cara? Você também, por favor, tá? Vamos lá, a minha frase hoje é: eu sou contra a demarcação de terras indígenas. De fato, não acho correto que se demarque terras indígenas e se haja do jeito que se age hoje com a população indígena. Ah, aliás, ó, vale a pena dizer que tem que mudar o subtítulo, é que a reportagem envelheceu mal, né? Hoje é ex-deputado, tá bom? A demarcação dos territórios dos primeiros habitantes deste país, né? Então, eu tenho uma coisa para te dizer, que nós, povos indígenas, já estávamos aqui antes da chegada dos não indígenas, né? E a demarcação de terras, além de manter os nossos costumes, nossa cultura dentro desse território, além nos previne ainda contra todo esse genocídio, etnocídio, o ecocídio governamental direcionado aos povos indígenas. Tá nem aí. No caso, quando eu digo que eu sou contra a demarcação de terras indígenas, em nenhum momento eu quero retirar a terra dos indígenas, né? A gente tem, acho que, uma divergência aqui de ponto de vista. Ah, pronto, divergência de ponto de vista. Olha só que esperteza, olha só. Ele fala que ele é contra a demarcação, mas ele não é favorável à retirada de terras. Só que o que acontece com a aprovação do PL 490 do marco temporal é que, na prática, as terras serão retiradas dos indígenas. É isso que acontece na prática. Mas, muito astutamente, o Arthur usa isso como um argumento para ele poder meio que fazer um meio campo, para não ficar muito feio, tá ligado? E eu acho que nós devemos, ao invés de demarcar artificialmente essas áreas, dar o título de propriedade para que o povo indígena faça o que quiser com aquilo. Se você é contra a demarcação de terras, e o que seria O título da propriedade, né, a inserção dessa terra como uma terra inserida no mecanismo jurídico do Estado burguês, significa que ela vai passar pelos mesmos processos que as propriedades regulares do Estado burguês passam. Que significa a possibilidade de compra de terra, a possibilidade de grilagem legalizada, que já acontece, mas que isso vai ser absorvido do ponto de vista institucional. E fora que isso cria uma dimensão para o uso da terra que não é a dimensão indígena. Porque a dimensão indígena do uso da terra não é esse do uso da propriedade. Não tem essa perspectiva. A terra tem outro significado. o título de propriedade? Você está falando de algo individual, como os não indígenas pensam? Ah, isso é meu. A terra como apenas propriedade e não como território, porque nós vemos a terra como território. Ela é sagrada, ela vem com outra ideia dessa posse de terras. A minha alternativa é: dá-se o título de propriedade ao índio e o índio torna-se dono daquela terra. A partir... Qual índio? Qual indígena, né? O Arthur não consegue entender essa dimensão da coletividade da terra. Ou entende e só tá cagando mesmo. Daí ele faz o que ele quiser, o que ele bem entender. Olha, nós Ele tem vamos manter a liberdade. terra exatamente assim. Tá tudo certo. Temos que todos sentar para conversar. Essa é uma oportunidade de sentar para conversar, né? Para ter esse debate da posse, vamos entrar em muitas questões, né? A demarcação de terra, ela, é pela união. Então todos estão protegendo. O indígena está ali na terra protegendo contra toda a devastação, contra tudo. Então talvez isso daí entre em contradição, porque daí vai dar o direito de alocar, direito de vender.
e muda culturalmente o indígena, porque não é isso, né? O indígena ele tem que ter suas tradições, tem que preservar e respeitar suas tradições. Se por essa forma, está mais uma vez colonizando a forma de pensamento do indígena. O que você está me dizendo é, Olha eu tenho só. que proteger o coletivo do indivíduo Daniel que pode um dia querer vender essa terra ou alugar essa terra. Nesse ponto é que a gente discorda. Porque eu acredito que você é um indivíduo. Você não é parte de um coletivo. Você não deve perder a sua individualidade por causa dos interesses de um coletivo. Você... Pelo amor de Deus, é uma chave filosófica tão cocosenta, né? É uma chave de compreensão filosófica tão reduzida, porque o Arthur Duval considera que coletividade e individualidade são dois campos que estão em oposição diametral. Que individualidade e coletividade são dois pontos de um choque. Só que o Arthur Duval não consegue parar para pensar que a própria individualidade de cada sujeito vai depender das circunstâncias e do ambiente em que ele nasce, em que ele é inserido enquanto sujeito social. Não é indivíduo versus coletivo. O indivíduo só existe enquanto indivíduo, só pode ser reconhecido enquanto indivíduo porque existe um processo de reconhecimento desse indivíduo por parte de um agente externo, que é justamente a coletividade, a comunidade que ele está inserido. Não tem como você separar essas duas coisas. Não existe individualidade fora da coletividade. Isso não existe. Você tem os seus direitos naturais. E se a propriedade... Direito natural é papinho de quem? De John Locke, né? De John Locke. É vida, liberdade, propriedade privada. E o John Locke que era sócio da Royal African Company, né? Aquela brisa, aquela coisinha, né? Chamada tráfico interatlântico de escravizados, né? Aquele detalhe, né? Aquele detalhe. E vale a pena ressaltar também que o John Locke enxerga que a dignidade humana só pode ser depositada para aqueles que são considerados proprietários. Então quem não é considerado proprietário não tem direito. É isso. Não é à toa que o cara era sócio de uma empresa de escravização. De qualquer coisa é sua, é natural que você possa fazer o que você quiser com ela. Eu tenho a posse da terra, então. Por falta de conhecimento jurídico, que é a grande maioria, fica fácil de alguém com mais conhecimento ir lá e ludibriar, assim como acontece. Entendi. É isso que eu quero dizer. Se a gente voltar lá atrás, não como posse. A terra era dos povos. Quando chegou a colonização, foi justamente o que aconteceu. Foram bem recebidos, só que por ganância da exploração, tomaram as terras de uma forma agressiva. Então agora, a questão da luta da demarcação é justamente demarcar onde aqui está limitado, vocês não avançam aqui. Vamos respeitar os espaços. Só porque eles chegaram primeiro e eu acho que tem que preservar. Não tudo que eles exigirem fazer também, tudo, que está modernizando as coisas. É o mínimo. Não, tem que fazer tudo. E é muito interessante, né? Eu acho que até a gente pode olhar sobre os depoimentos das pessoas sobre uma outra ótica, né? Olha o quanto a gente é colonizado culturalmente para poder fazer essa associação de que a comunidade indígena, de que o modo de vida indígena é um modo que é socialmente atrasado, né? Que o homem branco traz a modernidade, o homem branco traz isso. Maluco. E a gente, né, tem que garantir para a perpetuação desse modo de vida, dessa cultura, desse modo de pensar. Os estrangeiros somos nós, né? Gente que chegou aqui nessa terra que a gente não pode nem dizer que era deles, porque não é assim que eles vêm, né? Eles não... Essa tá manjando o debate. Pela terra que a gente veio aprender, inclusive, né? Para que a gente precisa do território? Para a gente manter vivo a nossa crença, as nossas danças, o nosso costume, o nosso modo de viver e de ver o mundo. Pensar em demarcação é garantir a vida dos povos indígenas, é garantir a vida dos seres, dos biomas, da diversidade, da biodiversidade, mas infelizmente, né, forças políticas, forças contrárias aos povos indígenas, à vida, aos territórios indígenas, atuam de forma muito incisiva dentro do Congresso Nacional, faz lobby, né, dentro do Executivo. O próprio presidente da República é contra a demarcação das terras indígenas. Em vez de você ficar... O que caracteriza o povo indígena como indígena não é a sua relação com a propriedade e com a sobrevivência material, do ponto de vista como é na sociedade capitalista, por exemplo. Por isso que pro indígena, mas vocês vão perder essa terra, mas vão ganhar outras. Porque a questão não é a terra em absoluto.
Não é a terra como uma unidade produtiva. É a terra como um significado histórico, como um significado de pertencimento cultural. Não existe nem essa ideia de propriedade privada. É a questão com a ancestralidade. Dependendo de um presidente, que é o que acontece hoje, nós, em vez de termos políticas de Estado, nós temos políticas de governo. Haja vista a diferença do número de demarcações de terras indígenas conforme a mudança de governos. No último agora, do governo Bolsonaro, não houve nenhuma, né? Enquanto que no governo Lula, se não me engano, passaram de 80. Ou seja, o que a gente tem é uma ferramenta subjetiva na mão de um presidente, né, que pode deliberadamente mexer a seu gosto. Por isso que, dando o título de propriedade para o índio, você descentraliza e você dá o poder ao indígena que ali está. Mentira. O poder de escolha do que fazer com aquela terra. Mentira. O Arthur Duval, mais uma vez, erra no raciocínio, porque ele compara duas formas de organização social, que são o indígena e o latifundiário. Vou pegar o latifundiário porque eu acho que é a melhor oposição para poder ser mais didático. Não é uma relação de igualdade de poder. Não é. A história mostra isso pra gente, né? Não é uma relação que é pautada pela igualdade do poder entre esses agentes políticos. Por isso que não dá para falar que o indígena vai receber o título de propriedade e vai fazer o que ele bem entender com a terra. Se ele conseguir sobreviver naquele espaço, porque ele já é alvo de latifundiário. Agora imagina se ele entra na lógica do jogo, na lógica do funcionamento do Estado burguês, que é justamente onde o latifundiário acumula poder. Ele vai perder. Ele já perde hoje. Se ele entra nesse esquema, nessa lógica, ele perde 2 vezes. Eu concordo com a demarcação de terras. O movimento indígena vem com isso, já está definido na Constituição Federal, foi uma luta do movimento indígena. Não compreendo esse lado dessa propriedade de algo individual. Então, enquanto isso não estiver muito certo num país que prolifera a necropolítica, então não tem como pensar em outra forma que não seja essa que nós temos e que ela é sucateada. Até para poder fazer aqui um levantamento, necropolítica é puro capitalismo, né? É só capitalismo. Pode se trocar necropolítica por capitalismo, por exemplo. Porque, visto que você mesmo falou da questão da demarcação de terras, nós vimos aí que, na fala do próprio presidente, que não irá demarcar terras indígenas, então isso é complicado para a situação dos povos indígenas que estão aí à beira das estradas, vulneráveis a tanta situação por conta de não ter o direito de ficar no seu próprio território. Sim. Você tocou num assunto muito importante, que é a falta de assistência justamente para os povos indígenas, né? Eu, pessoalmente, sou totalmente contra o conceito de povos indígenas. Meu Deus! Sabe quem também era contra isso? Pedro Álvares Cabral, a Igreja Católica. Eu sou contra o conceito de povos indígenas. Nossa, que isso, parça? Como que você é contra o conceito de povos indígenas? O que é, então? Arthur Duval fala que é contra o conceito de povos indígenas, é igual Vingadores, né? Todos os povos indígenas do Brasil vão desaparecendo, né? Vão sumindo. Puta que pariu, velho. Devemos dividir os brasileiros entre povos. Todos nós, né, somos brasileiros. Existe um povo brasileiro. Portanto... cara da mulher. Mano, pelo amor de Deus, velho. Meu, nem indígena, nem branco, nem negro. Brasil! Vai, Brasil! Pelo amor de Deus, hein? Nossa senhora. Isso daí é claramente, gente, novamente, né? Uma viabilização para colocar todo mundo no mesmo balaio. Porque nesse balaio que todos somos iguais, todos somos brasileiros, tem alguns brasileiros que são mais fortes que outros. E é a vida. É a vida. Se a gente não tem essa diferenciação social, o que isso se transforma é numa disputa de força. É isso que acontece. Portanto, eu acredito que para que haja uma inclusão do índio, inclusive dentro, né, da assistência social que o Estado tem por dever prestar, inclusive de saúde e educação, você precisa inserir o indígena na nossa sociedade. Basicamente, o Arthur Duval está defendendo o aculturamento. É isso. Ele está defendendo a transformação do indígena em um não indígena. O que é isso? Nós sempre fizemos o puro etnocentrismo, o suco do etnocentrismo. A perspectiva de que existe uma cultura que se sobressai sobre as demais, que, portanto, deve ser a cultura referência pela qual os indígenas devem seguir. Somos parte da comunhão nacional. Agora, com a nossa diversidade, com a nossa especificidade, e essa especificidade que tem que ser respeitada. Nós não somos mais ou menos do que os outros membros da sociedade brasileira. Simplesmente somos diferentes, porque cultuamos de forma diferente, porque temos nossos saberes tradicionais de forma diferente. E a integração nacional, isso foi criado
para tentar exterminar os povos indígenas, para não reconhecer direito, para negar direitos. E essa ideologia de inserir os povos indígenas como meio nacional nada mais é do que um ato de violência. O que nós queremos dos governantes é que os nossos direitos sejam reconhecidos e da sociedade que respeita a nossa diversidade. Bom, eu sou descendente de índios goitacazes, né? Então eu acho fundamental você preservar a questão cultural. É como a gente dá valor ao nosso país, às nossas origens, né? Se esse integrado vai ficar igual a gente, não é bom. Hoje, O mínimo de consciência, né? É o famoso o mínimo. o Estado, ele trata o indígena quase como um animal. O indígena Que não tem isso? sequer o poder de escolha individual. Então você vê que você tem Nossa, essa liderança deve estar feliz, né? A co-deputada deve estar feliz. vários intermediários. Você tem quase que um sindicato, né, dos interesses do povo indígena, como gosta. O povo indígena. Nossa, velho. O povo indígena. Caralho. Meu Deus. De deixar, e eu sou contra isso. Por mais que tenhamos dificuldade, que nós temos, e nós temos que lutar para que essa demarcação saia, que nós temos tantos desgovernos, mas nós temos que lutar, e é o que o meu povo indígena, que está acessível até o momento, no sentido de luta nossa. Eu tenho certeza que ela não foi informada quem seria o debatedor dela. Eu tenho certeza. É o que a gente quer a demarcação de terras. Se a gente não fosse pensar em demarcação de terras, em outra forma de ocupar esse território, a gente queria que todo mundo fosse embora. Quando eu chego pro indígena... É isso, né, porra? Se a gente quisesse outra coisa que não demarcação de terra, é o famoso vaza. Bora, vai lá, tchau. Ele falou assim, você está nessa terra, minha família está nessa terra há, sei lá, 200 anos. Legal. O que você quer fazer? Poxa, eu queria explorar o minério que tem aqui embaixo. Eu queria plantar. Você não pode. Você tem que sair daí, entrar no território jurídico do não indígena e começar do zero. Isso é de uma arrogância absurda. O quê? A arrogância não é da tua parte em achar que esses territórios tradicionais têm que ser explorados. Porra, pelo amor de Deus, olha o estado que ficou a terra Yanomami com a atividade do garimpo. Pelo amor de Deus. Mano. E é sempre isso, né? A minha família está nessa terra há 200 anos. O Arthur Duval fica jogando esse lado pro argumento da propriedade individual como se uma família que está na terra há 200 anos não fosse uma família que é poderosa. Como que ela consegue se manter na terra por 200 anos? Quem que tem terra por 200 anos no Brasil? Só latifundiário. Só garimpeiro, só essa galera. Porra, o cara que é camponês, o indígena, você acha que ele tem essa terra há 200 anos? Tentou civilizar, trazer, mudar, transformar o índio para aquilo, para a cultura ocidental europeia. E é justamente isso que a Constituição, de forma sábia e não de forma gratuita, não foi gratuito isso, foi uma conquista das comunidades indígenas. Realmente, se a gente for estudar um pouquinho o poder constituinte originário, a Assembleia Nacional Constituinte, nós vamos ver que as comunidades indígenas foram muito atuantes na defesa dos seus direitos, e é por isso que o artigo 231, 232 prevêem essas proteções. A demarcação de terra vem como tranquilidade para a gente. Por exemplo, no Jaraguá, a gente tem... Ele é da comunidade aqui de São Paulo. Protegido, demarcado, homologado. É a menor terra indígena do mundo. A luta foi para expandir, para proteger os 532 hectares em volta do pico. Só que ainda está, como você falou, falta a assinatura do presidente. Dependemos do governo. Mas daí vem um outro ponto. Por que não ter mais indígenas lá dentro para poder conversar e ver essas leis? Está devagar isso. Para poder ter mais esses diálogos, para a gente, nós todos mesmo compreendemos. Porque às vezes a gente, como moradores, a gente também fica um pouco leigo assim com o que é a demarcação. Vocês estão ali com os papéis e a gente fica um pouco leigo de saber. A gente só entende que assim, demarcando a terra, a gente fica tranquilo para poder cobrar nossos direitos como cidadãos também. A questão dos direitos da Constituição, a questão dos direitos do Estado, de trazer a escola. Sua terra não é demarcada, não posso pôr escola lá dentro. Tem que ver quais são os pontos. É coletivo, se for individual, na lei vai ter esse direito de ter numa terra particular, ter escola? Sendo que é do Estado, é comunitário, é cansativo
ficar toda hora pedindo para a FUNAI, pedir para o governo, pedir auxílio, isso, aquilo. A gente quer ter nossa autonomia, todos os povos, todas as aldeias querem ter autonomia. Mas para essa autonomia tem que ser cumprido todas as leis que o próprio não indígena fez, né? Então, questão da Constituição, como se disse o nome do presidente, se ele prometeu cumprir a Constituição, então tem que cumprir à risca. A demarcação de terras até chegar à homologação, que a homologação, sim, é de responsabilidade da presidência, os passos anteriores dos estudos antropológicos é de responsabilidade da FUNAI. Então, quando a gente chama, aí a FUNAI vai lá fazer o reconhecimento desse território, leva os estudiosos, os antropólogos, os historiadores, e daí quando... E, inclusive, durante o governo Bolsonaro, pelo qual o Arthur Duval apoiou, foi o governo que mais destruiu a estrutura da FUNAI. Lembrando aí que o Bruno, que foi assassinado no Vale do Javari, lá no Amazonas, era um funcionário da FUNAI e era um funcionário que tinha conhecimento de várias línguas locais que só ele conhecia, tá ligado? E aí você aparelhou a FUNAI para a FUNAI virar um instituto que vai destruir toda forma de resistência indígena. Passar todas essas etapas... Aí vai para a homologação, que é o local onde está parado todas as nossas terras indígenas, né? Nós temos um problema, agora focando um pouco mais no processo para a demarcação de terras indígenas, né? São 5 passos, né? Onde os 4 primeiros simplesmente só dependem da parte interessada. Então vamos lá, a gente parte de um conceito completamente subjetivo do que seria uma terra indígena. Né? O que seria... Não é conceito subjetivo nenhum, Arthur Duval. O fato de você não estudar não torna isso um conceito subjetivo. O conceito está disposto na Constituição, está disposto na FUNAI, os antropólogos, historiadores, sociólogos, todo mundo. Não é conceito subjetivo. Não é chegar, eu vou meter aqui que é a terra... Não, isso não existe, porra. Isso já está definido. Isso já está delimitado, porra. Seria sequer um indígena. Né? Eu quero dizer que eu também sou parte indígena. Eu fiz o meu teste de genética, eu sou 4% indígena. Tá vendo só? Eu acho que nós temos de rever os métodos de demarcação de terra indígena, esse é o primeiro ponto. Você tem de ter a contradição no mérito, tá? Temos de rever essa parte de indenizações. Em terceiro ponto, nós temos de diluir o poder de decisão. Em vez de deixar concentrado na mão de um presidente, que se passe aos representantes da sociedade, que se passe ao Congresso Nacional. Aí são duas coisas diferentes. A forma que eu consigo caracterizar o que é uma terra indígena, sim, é necessário algo que é um estudo antropológico, jurídico, histórico, linguístico, sim, que envolvem ciências humanas. Aí a gente tá frito. Tem que ter esse estudo mesmo. É verdade. Não, mas tem que ter esse estudo, certo? E a FUNAI, justamente, ela foi criada justamente para que tenham técnicos desenvolvidos para fazer isso, certo? Não é subjetivo. Essa é a melhor forma de fazer isso. A outra questão é deixar para uma subjetividade do presidente da República. A Constituição manda com que faça. A vontade. Eu nem estava prestando atenção. Ele falou que ele é 4% indígena, não pode ser. Então vamos lá. A gente parte de um conceito completamente subjetivo do que seria uma terra indígena, né? O que seria sequer um indígena. Né? Eu quero dizer que eu também sou parte indígena. Ah, não, vai tomar no cu. Ah, não, vai tomar no cu. Não, dá licença, velho. No velho. teste de genética, eu sou 4% indígena. Ah, sim, não, com certeza, é isso. É um teste de genética que define isso. Não é a sua ligação com a terra, não é a ligação com a comunidade. Não é. Eu sou 6% uma lapiseira Pentel 0.7. Né? Eu sou 2% dinamarquês. Né? Com essa cara de mediterrâneo do caralho. Sou 12% borracha. Vai tomar no cu, velho. Tá vendo só? Eu acho que nós temos de rever lacrou, hein, métodos de demarcação de terra indígena. Tá vendo? Você tem de ter a contradição no mérito, tá? Temos de rever essa parte de indenizações. Em terceiro ponto, nós temos de diluir o poder de decisão. Em vez de deixar concentrado na mão de um presidente, que se passe aos representantes da sociedade, que se passe ao Congresso Nacional. Aí... Porra, puta que pariu, né? Vai passar para os representantes do Congresso Nacional. Quem que é? É Arthur Lira, já foi Eduardo Cunha, né? Eduardo Bolsonaro, os representantes do Congresso das Assembleias. Então o Arthur não pode participar disso, tá? Porque ele não é mais deputado. E são duas coisas diferentes. A forma que eu consigo caracterizar o que é uma terra indígena, sim, é necessário algo que é um estudo antropológico, jurídico, histórico, linguístico, sim,
que envolvem ciências humanas. Aí a gente tá frito. Tem que ter esse estudo. Tem que ler, né? Tem que estudar, né? Não pode chegar no lugar e falar: eu acho que é subjetivo. Eu acho que é subjetivo. O cara não apresenta um argumento. Não apresenta uma leitura para falar sobre isso. Nada, Tudo zero. mesmo. Verdade. Não, Zero. mas tem que ter esse estudo, certo? E a FUNAI, justamente, ela foi criada justamente para que tenham técnicos desenvolvidos para fazer isso, certo? Essa é a melhor forma de fazer isso. A outra questão é deixar para uma subjetividade do presidente da República. A Constituição manda com que faça. A vontade não é a vontade do presidente da República. A vontade é a vontade da Constituição. Nós estamos num Estado de Direito e aquilo que nós fazemos como pessoa, como homens públicos, é a vontade da lei e a vontade... Não. Como homem público, no seu caso. No caso dele, não mais. Da Constituição. Não é uma escolha meramente política do presidente da República. O presidente da República está embora quando ele deixa de fazer aquilo que a Constituição manda que ele faça. Imagina se 200 milhões de brasileiros decidirem que são indígenas. Não, sério, gente. Não, sério. Sério. Não há condições de aguentar o ex-deputado Arthur Duval. Não há condições. Não há. There is no conditions. Não tem condição. Pelo amor de Deus, velho. Não é isso, é o freestyle da identificação étnica, né? Não, pô, eu tô imaginando aqui, eu acho que hoje eu vou me considerar australiano, né? Semana que vem vou me considerar, sei lá, do Zimbábue, né? Daqui umas 3 semanas, talvez eu vire costarriquenho, né? Coisa ali, né? Variar a nacionalidade, a cultura, né? É bem isso. Imagine que 200 milhões de brasileiros se declarem indígenas. Sim, no lindo mundo da imaginação da Xuxa. Eu sou indígena. O meu parece verossímil. Indígena, eu quero também um pedaço de terra. Como que você vai ganhar? Caralho, como é que pode, velho? Como é que pode ser tão cínico, velho? O meu direito de ter uma terra. É um perigo muito grande aí na sua fala. É um perigo muito grande. Dizer, eu quero ser indígena, eu sou indígena, lá da minha tatara era indígena, e agora eu quero... Ele não tá nem aí, velho. Você acha que ele vai mudar de ideia? Você acha que ele tá preocupado com isso? Se engana quem acha isso. Essa terra eu quero me enfiar aqui. Aí tá um perigo naquilo que você falou, da propriedade. Porque se eu digo, eu vou dar propriedade pra alguém, uma propriedade pode dar um entendimento de que essa pessoa única vai chegar lá e dizer, eu quero a minha propriedade enquanto eu, pessoal, individual. E diferente da lógica da demarcação de território, que deveria até mudar o nome terra pra território. Que terra me parece muito em questão de ruralista, né? Que terra, minha terra. E território parte do princípio de outras coisas. Integração. Cultura, memória de ancestrais, é onde tem a nossa importância espiritual, tudo aquilo que é imaterial que está ali dentro. O que a Constituição protege são as comunidades, é a cultura indígena e não o índio individualmente. Então é impossível você passar uma... É muito bom, porque o Arthur Duval faz assim com a cabeça, mas ele tá claramente cagando. Um título de posse ou propriedade para um determinado índio. Por quê? Porque essa proteção ela é coletiva e ela é para as presentes e para as futuras gerações. Vamos supor que isso que o senhor propôs realmente seja instituído e que os índios, né, aqueles que receberam os títulos de propriedade ou de posse, transmitam essas propriedades para outras pessoas, por qualquer motivo. Vendam, alugam ou percam. Porque se eles têm a propriedade, eles também podem perder, por exemplo, exatamente, pelo uso capião, que é uma das formas de você adquirir a propriedade de alguém que vai perdê-la. Hoje, a Constituição faz o seguinte, ela protege esses povos, deixando com que eles permaneçam nesses locais, que são terras da União. Eu considero um desrespeito tremendo isso. Você desindividualizar um indivíduo e colocá-lo como parte de um coletivo. E aí você... Caralho, velho. Nossa, mano. Porra, não é possível, mano. Não é possível que seja tão cabecinha, sabe? Tão cabecinha. O cara não consegue entender que a dimensão de indivíduo não é uma dimensão dada no espaço-tempo. A noção de indivíduo não é uma noção histórica permanente. Ela não é uma noção histórica eterna. A noção de indivíduo é uma noção da modernidade.
É uma noção da modernidade ocidental. Não tem isso de desindividualização se você está inserido num contexto histórico, num contexto social, em que essa noção de indivíduo sequer existe. É má fé, é má fé. Você começa a ter questões, em primeiro lugar, subjetivas, que trazem dificuldades Já práticas. falamos, O não. que é um indígena? O que é um não De indígena? novo? Não, não. O que é uma terra indígena? Não. E o segundo ponto, Não que sabe a meu nada, ver é não mais estuda. importante, que é do ponto de vista moral. Você pronto. diz a ele o que é melhor Vamos pra ele. lá, o bastião da moralidade. Chat, atenção. Atenção, atenção. Que o bastião da moralidade, o representante dos bons costumes, o representante de tudo aquilo que é bom para o Brasil, vai falar. A moralidade, hein? Para ele é o ponto mais importante. Esse poço artesiano de valor, né? Vamos ver, vamos ver. Ele mesmo. Se você o trata como indivíduo e o dá o título de propriedade, ele passa a ser um cidadão pleno. Eu escolho o que eu vou fazer com a minha vida e com a minha propriedade. O índio entende a propriedade como, primeiro, não é dele, é a natureza, é algo em que as suas gerações passadas e as suas gerações futuras vão ocupar de forma coletiva. E é bom que várias pessoas diferentes já deram vários argumentos diferentes para o Arthur Duval, e o Arthur Duval repete a mesma ladainha para todas as pessoas, né? Muito bem preparado. Se a gente tratar ele individualmente, isso descaracteriza essa questão cultural e põe, além de tudo, né, você coloca em xeque uma propriedade. Ó, tá nervoso, hein? Ó aqui a mãozinha. Ó aqui a mãozinha, Tá nervoso, tá nervoso. Que é da União, mesmo que grileiros fiquem lá indeterminadamente por anos e anos a fio, aquilo nunca vai ser deles, porque aquilo é um terreno da União. O Estado brasileiro tem a obrigação de fazer essa demarcação das terras indígenas justamente para a proteção dessas culturas, desses povos. A propriedade, para nós, é completamente diferente do que é para o índio. Muitos não indígenas vê uma área como valor mensurável, enxerga aquilo como objeto que pode ser explorado e muitas vezes é de forma indevida. E os povos indígenas enxergam totalmente diferente. O que eu vejo de uma floresta, que eu vejo vida, eu vejo diversidade, eu vejo respeito. O branco, quando vê madeira para cortar, vê minério para extrair e tenta de alguma forma explorar aquilo para ter lucro, para ter ganho. Nós não vemos dessa forma. Nós vemos que ali há uns seres que devem ser protegidos, há espaços sagrados que devem ser protegidos e essa relação nossa com o meio ambiente é que todos deveriam aprender a beber um pouco da nossa água, porque senão o mundo não estaria nesse caos que está com o aquecimento global, com as mudanças climáticas. Vamos viver em harmonia, vamos ver o melhor de todos os lados. Então, como você disse, do seu DNA, se você tem esse sangue correndo, o que está faltando então para você aprender? Porque durante esses tempos, todos os indígenas aprenderam tudo com o não indígena. Mas chegou um momento que a gente está vendo que mesmo com demarcação, a invasão de garimpeiros lá em cima, será que com posse também não seria? A ganância, ela supera muita coisa, né? Aí existem esses conflitos, aí eu volto à pergunta então. Você defende essa parte então? Então como que seria? Boa. Jogou pra mim. Precisa aí, né? Tá Porque não, como que seria? Como que... Eu tenho uma sugestão. Sim. Eu tenho uma sugestão. Lá vem! Se a questão for, vamos ver. Teve indígena ali, então essa terra indígena, vai todo mundo embora. Acabou. Todo mundo sai daqui e deixa tudo pro indígena. Desculpa te cortar. Claro. Mas se você falar dessa forma, se vai todo mundo embora, então todo mundo tem que voltar para a Europa. Não, é o que eu tô falando. se esse for o critério, todo mundo tem que voltar para a Europa. Aí você começa a pensar o seguinte... Bom, né? Será que eu posso ficar? Eu queria muito ficar. A Europa é um lugar meio... né? Meio sem graça, né? Eu queria ficar. Será que dá? Será que aliados podem ficar? Se não der, tudo bem também. A gente vai lá fazer a revolução para aqueles lados. Mas peraí, eu sou puramente europeu? Não sou puramente europeu. Aí o que você começa a fazer? Algo que é impossível. Você começa a criar um tribunal racista. Peraí, o quanto... Meu Deus do céu. Meu Deus do céu! Como é que pode? Meu Deus, que isso? Mano, é impressionante. Só piora. Piora.
Não é possível, velho. Não é possível uma coisa dessa, cara. Quão você é pra poder ficar aqui? Meu Deus do céu. Não, isso, meu Deus. Não, ninguém sério pensa isso, gente, tá bom? Ninguém sério. Você aí que tá assistindo o corte e não acompanha muito essas pautas, essa questão da luta indígena, bararará, ninguém sério pensa assim. Ninguém. Só o Arthur Duval que não é uma pessoa séria. O quão não indígena você é pra você ter que voltar. Então, não, é isso mesmo. Eu tenho certeza que você não quer isso. Eu também não quero. Isso não vai acontecer, tá, Arthur? Isso não vai acontecer. Por um fator bastante simples. Ninguém se reivindica indígena para poder conseguir demarcar terra. Porque não é sobre a autodeclaração. É sobre o uso do território. Não é sobre autodeclaração. Não é sobre autodeclaração individual, tá ligado? Fora isso, tribunal racista. Tava faltando, né? O racismo reverso. Tava faltando. Então a gente tem que partir de um critério objetivo. Qual é a sugestão que eu dou? Queria-se um marco temporal e numa divisão como essa, onde você estabelece um marco temporal e dá o título de propriedade, o indivíduo indígena vai ter muito mais terras do que a enorme maioria dos não indígenas. Com certeza. Não, com certeza, sem dúvida, né? É isso que a realidade mostra pra gente. É isso, né? É isso. Ó quem é a favor do marco temporal, gente. Tá aí, né? Tá aí. Você entende? Eu acho que é um ponto de partida bom, porque é a subjetividade. Nós precisamos de um marco temporal. Onde vai ser? Não sei. Eu sugiro aqui, leigamente, o marco de 88. Não, Arthur, não é o ideal. Tudo bem, vamos discutir isso. Mas eu acho que a gente tem que passar disso e partir para um critério objetivo. Concordamos e discordamos. Por quê? Quando se trata de povos que nunca... E uma paciência, viu? Puta merda. Foram consultados. Então não dá pra gente pôr um marco temporal a partir de 88, sendo que a história não é de 88. Nós temos que entrelaçar, sentar e conversar e ter esse respeito de debate. E se todos os polos dizem que não há marco temporal e que nossa história não começa em 88, então vamos rever a história, porque nos livros está tudo errado. É o melhor caminho? Talvez não. Porque se a gente... Talvez não, mas a gente descobre no meio do caminho, né? Pensar, em 1501 já não tem mais marco temporal. Porque alguém morreu por causa de uma terra e isso foi uma injustiça. Alerta Yanomami. Garimpeiros criminosos agora jogam bombas contra indígenas da comunidade Palimiu, na terra indígena Yanomami, em 7º dia de ataques. Enquanto isso, o governo federal finge que não há nada acontecendo. Está tendo esses conflitos nessa terra que já duram aí um bom tempo, né? Então isso é uma demanda também de falta de governantes que governam, né? Que possam ir lá, intervir e fazer alguma coisa. Não quer dizer que o governo indo lá intervir, eu vou dizer que está sendo bondoso e que eu quero que tudo fique nas mãos dele ou deixe de ficar nas mãos dele. Quer dizer que é um dever dele cumprir, é um dever dele ir lá, garantir vidas, tirar todos esses garimpos de dentro dos territórios indígenas. Concordamos nesse ponto, né? Eu acho que o governo não está cumprindo o seu papel, nesse caso principalmente, né, de proteção dos povos indígenas. A gente tem que achar uma maneira de remediar isso. Como fazer? Né? Fala-se ali de garimpo, até a gente pode extrapolar isso para desmatamento ou mineração ilegal. Nas terras não tituladas, ou seja, naquelas terras que você não tem dono, é muito mais difícil você, em primeiro lugar, identificar o agressor, em segundo lugar, responsabilizar, né, e pegar medidas. Não, com a terra titulada é a mesma coisa, não faz a menor diferença, porque você tem ainda assim um processo com terras tituladas em que os agressores fazem um monte de merda e nada acontece. Não é sobre a titulação da terra, é sobre o sistema em que essa terra passa a ser titulada. E nesse sistema, no capitalismo, vale muito mais a força de quem tem as armas, de quem tem o recurso institucional, de quem tem política, tudo isso. De compensação daquilo que foi feito. Então vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu tenho uma terra, a terra é minha, desse jeito bem capitalista mesmo. E aí eu tô submetido... Bem capitalista, bem capitalista. Ao Código Florestal, onde eu não posso desmatar tal área. Aí o governo passa um drone e vê que eu desmatei tal área, ou que tal área foi desmatada. Não pode! O que vai acontecer? O governo vem em cima de mim. Mas agora, tá quando a errado? terra é não titulada, como é que você faz isso? É quase impossível você chegar a alguém que você possa responsabilizar. Por isso que a deliberação é do governo federal. Por isso que está sob a responsabilidade da FUNAI. São terras nacionais. Quem faz isso é o próprio governo que deveria fiscalizar, não o proprietário. Responsabilizar de maneira legítima. Caralho. Portanto, eu acredito que uma das maneiras que a gente tem para proteger justamente, não só o meio ambiente, mas as pessoas que lá vivem,
é justamente dando o título de propriedade, porque a partir dali elas são donas da terra. E daí? Terra, e simplesmente ninguém pode invadir. Meu, eu sou dono da... Gente, pelo amor de Deus, cara, essa história de que você é dono de uma propriedade e que ninguém pode invadir, é esse papinho jurídico, burocrático, esse papinho legalista de quem sabe que isso não interessa. Ninguém pode invadir, ninguém pode fazer nada. Ai, é contra a lei. Você acha que o latifundiário tá se importando com isso? O latifundiário é a lei, o garimpeiro é a lei. A Vale é a lei. Porra, tem essa. Ai, não pode. Você acha que eles se importam? Você acha que eles têm algum tipo de freio moral pra fazer isso? Algum freio jurídico pra fazer isso? Porra, a Salton e a Aurora estavam usando mão de obra escravizada pra poder colher uva, faturando R$500 milhão. E aí, pagou de indenização pros caras que estavam trabalhando R$10 mil pra cada trabalhador. Você acha que isso é o retrato do funcionamento da lei no Brasil? Esse é o retrato, porque a lei funciona para a classe dominante. A lei funciona para a classe dominante. Ela vai utilizar todas as características, todos os processos que ela tiver acesso para fazer esse funcionamento. Pelo amor de Deus, mano. Eu discordo, mas tá bom. Eu acho que a gente vai ficar por horas discordando. Eu acho que você tá trazendo até uma forma que, que eu estou discordando do seu ponto de vista. Mas é isso, não está agindo de preconceito comigo. Poucas pessoas que conversam. É que é isso, né, deputada? É o mínimo, né? É basicamente isso. O Arthur Duval está fazendo o mínimo. E assim, eu discordo ainda, né? Porque eu acho que ele foi etnocêntrico em vários momentos. Conversaram comigo, falaram que eu não fui ofensivo ou preconceituoso, né? Ainda bem que você polêmica. Não me acha ofensivo ou preconceituoso. Muito obrigado pela diálogo. Mais de 15% do território nacional é demarcado como terra indígena e quilombolas. Menos de 1 milhão de pessoas vivem nesses lugares isolados do Brasil, de verdade, exploradas e manipuladas por ONGs. Vamos juntos integrar esses cidadãos e valorizar a todos os brasileiros. Ele vai concordar. Vou colocar um tweet do Jair Bolsonaro que eu não tenho o menor respeito. Não tem respeito? Não seja por isso. Peraí. Ué, esse cara parece muito o Arthur Duval, né? Parece muito o Arthur Duval, né? Gente, parece muito o Arthur Duval, né? Nossa, esse cara aqui de azul escuro parece muito o Arthur Duval. Nossa, parece muito, cara. Olha! Esse aqui parece o Kim Kataguiri, esse aqui parece o Van Hatten. Nossa, é muito parecido. Lembra? Acha que lembrou, gente? Lembrou, né? Lembrou. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Rindo à toa, né? Rindo à toa porque se elegeu na onda bolsonarista e, como bom oportunista que é, pulou fora do barco quando viu que o barco ia afundar. Pulou fora do barco. Igual todo o MBL. Todinho. Integrar é matar todo mundo. Ficou um conceito subjetivo. Vindo dele... Ele só sabe falar isso? Daí, nesse ponto, a gente está bem de acordo. Não concordar com as palavras do atual presidente. Como que ele pode falar pelos povos indígenas e não sentar para conversar, por exemplo, com o Raoni? Então, enquanto ele não conseguir sentar para conversar, sim, sendo representante legal da população, então não. E aí a gente chega naquele problema. A demarcação depende da canetada de quem? Dele. O que é um erro. É um erro, exatamente. Eu acho completo. Então, e aí você vai jogar pro Congresso. Parabéns. Estamos de acordo. Eu quero... deveria ser uma coisa realizada pelos próprios indígenas, né? Deveria ser tipo uma forma de uma coisinha chamada poder popular, né? Harmonia. E para estar em harmonia tem que sentar para conversar. Então, se for necessário sentar para conversar com quem for, vamos sentar e conversar. Perfeito. Porque a gente precisa rever as situações. E não é viver do passado, é o agora. O agora está acontecendo. Então, a cada atitude nossa de boa vontade para fazer o agora acontecer, a gente vai se harmonizar. E é como eu sempre digo, as pessoas, mas como a natureza, isso, aquilo, quebra a sua calçada e planta árvore, que você já vai estar melhorando. A gente não quer derrubar prédio, não tem mais como. Como a gente falou, não tem como expulsar as pessoas, não tem como, mas tem como resgatar. Os rios, eles precisam ser resgatados. O rio Tietê, ele está em coma, a gente fala. Então, é rever situações. E essa rever situações é justamente compreender como que os povos que estavam aqui antes dos europeus chegarem, viviam. Por que era tudo tão lindo? Por que o Brasil é tão lindo e maravilhoso?
por causa do tratamento espiritual, tratamento com a terra e isso. Então isso só precisa rever. O que a gente precisa é querer um país melhor, sem dúvida nenhuma, e com a proteção do ser humano, com a proteção da multiculturalismo, que faz o Brasil o país mais rico do mundo, e eu não tenho nenhuma dúvida disso. E a demarcação já. É aquela coisa, né? Aquele momento ali centrista, né? Aquela coisa, somos todos iguais, taranana, né? Toda essa ladainha aí, puta que pariu.